Olha, a delegada da Delegacia da Mulher de Limeira deve pedir nos próximos dias a prisão preventiva do sargento aposentado e acusado de estuprar pelo menos 4 meninas na cidade. É um caso terrível, é um ex-policial militar. Na verdade, ele não deixou de ser policial militar. Ele é um policial militar aposentado, está na reserva, né? E que deveria estar zelando pela moral pública, pela ordem pública, mas na verdade parece que atravessou o caminho do mal, foi parar do outro lado, né? E estava do lado da bandidagem, do pior bandido que pode existir, porque o estuprador é a pior raça de criminoso que pode existir. Para mim é a pior raça de criminoso que existe. Ele foi preso na semana passada, depois de abusar de 2 sobrinhas, e de lá para cá a situação dele só piora. Outras 2 meninas que moravam no mesmo bairro foram ouvidas pela polícia e denunciaram novos estupros, novos casos de abuso. A reportagem é da Carla Ramil e daqui a pouco tem uma carta que uma das meninas, né, escreveu relatando, é o Diário do Terror, relatando, né, mais de 1000 dias de desespero, né, por conta da ação desse homem. Deixa eu ver a primeira reportagem da Carla. Vem comigo aqui, ó. Olho na notícia. Em menos de 3 dias, mais 2 garotas reconheceram o sargento da reserva da Polícia Militar, José Roberto Primini, de 59 anos, como autor de outros estupros. As novas vítimas, que moram no mesmo bairro que o agressor, denunciaram o homem após saber que ele havia sido preso pelo mesmo tipo de crime. Na verdade, elas sempre tiveram muito medo pelo fato dele ser atirador de elite, pelo fato dele possuir muitas armas. Então agora, com a prisão, se sentiram um pouco mais seguras, um pouco mais encorajadas. O caso aconteceu há 7 anos, quando as adolescentes ainda eram crianças. As irmãs tinham, na época, 6 e 8 anos. Elas costumavam brincar com as filhas do policial na casa dele no Jardim do Lago. Os estupros aconteciam na residência onde ele morava com a família. Há cerca de 5 meses, o pai das vítimas descobriu os abusos, mas tinha medo de denunciar. Familiares das garotas não quiseram gravar entrevista, por medo de represália. José Roberto Primini foi preso na semana passada, suspeito de abusar da sobrinha neta de 9 anos. A criança morava com o PM, a esposa dele e a irmã de 15 anos nesta casa há 2 anos. De acordo com a polícia, sempre que estava sozinho com a menina, aproveitava para cometer os estupros. Mesmo quando a garotinha reclamava de dor, ele não parava com a violência. Assustada e com medo, ela pediu à tia-avó para não deixá-la mais sozinha com o parente. Desconfiada, a mulher resolveu investigar e, ao abrir o computador do marido, encontrou várias fotos de menores e adultos nus. Foi ela quem denunciou o sargento. Segundo a delegada que investiga o caso, o homem também estuprou a irmã da vítima, uma jovem de 15 anos. José Roberto está preso temporariamente no presídio Romão Gomes, em São Paulo, específico para policiais militares. Com as novas denúncias registradas na Delegacia da Mulher de Limeira, a situação dele fica ainda mais complicada. A prisão preventiva deve ser pedida nos próximos dias. Eu já tenho a minha convicção formada, né, no sentido de que existe a materialidade do delito e também já há indícios bem fortes apontando aí a autoria. Olha, para a delegada, né, que com muita competência está conduzindo esse caso, diga-se de passagem, a doutora Andréia, né, parabéns ao trabalho da Polícia Civil, a Delegacia da Mulher da cidade de Limeira. Né, é desse tipo de gente que a gente precisa na polícia para defender as mulheres. Né? Olha, é um negócio terrível, é difícil de lidar com esse caso, a polícia tem cautela, a polícia tem cuidado, mas você está vendo aí, olha, que a delegada disse, ela mesma disse, já tem convicção de que os casos foram praticados pelo policial. O policial que deveria estar defendendo a nossa sociedade estava envolvido com esse crime canalha que é o crime de estupro. Esse crime que é terrível, que olha, destrói a mente da vítima, né? Acaba com a família, destrói tudo pela frente. Tudo. Olha só como é que a
A tortura psicológica nesse tipo de caso, né? Pra você ter uma ideia do que produz, você está vendo imagens aí de um diário, né? De uma carta que foi escrita por uma das vítimas, né? Por uma das vítimas, em que ela relata 1.460 dias de medo. 1.460 dias de medo. É o verdadeiro diário do terror. O verdadeiro diário do terror, né? Ela tinha 8 anos na época que ela foi estuprada. E foi estuprada, ela relata na carta, aí a carta, olha, obtida com exclusividade aqui pelo Brasil Urgente, né? Ela relata que chegou a ser estuprada com uma arma apontada para a cabeça dela. Com uma arma apontada para ela. Olha a que ponto chegou esse camarada. Só Deus. Só tenho que pedir a Deus que possa proteger essas crianças, né? E iluminar a cabecinha de cada uma delas. A Carla Ramil tem mais uma reportagem. Eu fico com a voz embargada porque esse tipo de crime aí me tira do sério. Vai, olho na notícia. As duas novas vítimas trazem ao caso mais indícios que levam a polícia a acreditar que o sargento da reserva da Polícia Militar, José Roberto Primini, de 59 anos, tenha mesmo abusado de 4 crianças. São novos elementos de prova, são novas vítimas, né? Tudo aponta aí para a conclusão do inquérito com uma representação pela prisão preventiva. O novo caso é muito parecido com o que foi relatado pela esposa do policial aposentado. As duas meninas moram no mesmo bairro do homem. Os estupros aconteceram há 7 anos. Segundo a polícia, a menina de 6 anos foi apenas tocada, mas a de 8 foi abusada e as ações ocorreram durante 3 anos. Ela tinha apenas 8 anos de idade, né? E quando dos fatos, ela desabafava através de cartas ali, relatando que ele a obrigava a manter relação sexual completa, com a arma na cabeça, que ameaçava matá-la, ameaçava exterminar a família, caso denunciasse. Então, daí todo esse silêncio durante todo esse tempo. Então, na verdade, agora, com o surgimento dessas duas vítimas, essas outras duas também se encorajaram. Os abusos ocorreram até mesmo fora da cidade de Limeira. Os pais das vítimas tinham tanta confiança no policial que até permitiram que as filhas viajassem com ele. Não havia desconfiança nenhuma nesse sentido, né? Em uma dessas viagens a Campinas, ele teria também ali mantido relação sexual com a criança. Hoje, as garotas têm 13 e 15 anos. As duas vivem assombradas pelas marcas de um passado triste e cruel. Ela relata, inclusive, que ele tirou a virgindade. Sim. Depois das denúncias relatadas à polícia, a esposa do PM aposentado vem sofrendo, segundo a delegada que investiga o caso, ameaças das próprias filhas, que não acreditam que o pai tenha cometido os estupros. As filhas, elas não acreditam na culpa, né, do pai. Então, elas estão bastante revoltadas com a criança, inclusive com a mãe, que trouxe a criança para a denúncia. Na última sexta-feira, a polícia recebeu uma denúncia de que a esposa do policial havia sido agredida por uma das filhas e que estava trancada em um dos cômodos da casa que fica no Jardim do Lago, em Limeira. Policiais da Delegacia da Mulher e do Grupo de Ações Especiais da Guarda Municipal da cidade estiveram no local, mas nada foi encontrado. Para evitar problemas, a delegada já tomou providências e tirou as crianças que viviam na residência. As menores foram encaminhadas a abrigos provisórios e estão sendo acompanhadas por psicólogos. Há uma situação de constrangimento, de ameaça, de coação, que nós já estamos tentando contornar, estamos tentando proteger tanto vítima como testemunhas. Olha, a delegada é uma delegada experiente, ela juntou provas para materializar o crime. Tem um relato testemunhal, tem essas cartas que foram escritas ao longo, né, do tempo pela menina que era abusada. Né? Você vê, tem os depoimentos, tem a carta, tem os exames, né? Tudo isso corrobora para um inquérito cada vez mais pesado, mais denso, né? E para que a denúncia seja acatada pela justiça, esse camarada aí seja condenado de uma vez por todas. A própria polícia já tem a convicção aí de que, né, ele não pode permanecer em liberdade, por isso vai pedir a prisão preventiva dele.
Agora, olha só o que o camarada fez, velho. Né? Ele conquistou a confiança dos familiares das vítimas, levou uma das vítimas numa viagem, aliás, trouxe, né, de Limeira para Campinas, e até fora da cidade de Limeira teria abusado da criança. E ainda apontou uma arma para a cabeça da criança para poder abusar dela. Meu Deus, esse caso é terrível. É um dos piores que nós já relatamos aqui. É um dos piores que nós já relatamos aqui. Né? Me deixa extremamente indignado. Extremamente indignado. Quem é pai, quem é mãe, está acompanhando o Brasil Urgente agora, né? Temos aí uma outra reportagem detalhando essas cartas que eram escritas, né? E que retratam uma dor assim, que é impossível de se medir, né? Porque as cartas traziam detalhes do estupro, traziam detalhes da maneira como tudo acontecia, né? E era a única maneira dessas crianças desabafarem, né? Ou de uma dessas vítimas desabafar. Ela não podia contar para ninguém, tinha medo das ameaças, né? Então decidiu contar num diário, o Diário do Terror, né? Os 1460 dias de terror, né? Depois desse estupro, depois desse abuso, né? Os dias em que o homem fazia ameaça, inclusive ameaçava exterminar a família inteira da garota. Olha, punição exemplar para esse tipo de caso é o que a gente pede, viu? Deixa eu ver a reportagem, olho na notícia. Uma das vítimas do sargento aposentado da PM, José Roberto Primini, de 59 anos, uma menina que hoje tem 15 anos, conta em cartas o terror vivido durante 3 anos em que foi violentada pelo policial. Em alguns trechos, é possível perceber a tristeza da garota que teve a infância roubada por um homem que, por sua profissão, deveria dar exemplo. Elas eram vizinhas, né? E eram sempre de forma continuada na casa dele. A carta tem trechos profundamente chocantes. Neste aqui, a vítima relata. Um amigo da minha família, um policial, começou a agir diferente comigo. Fomos para Campinas, onde ele começou a passar a mão em mim, me forçando a fazer certas coisas. Nesta outra parte, a menina diz: foram 1460 dias de terror, um pior que o outro, sempre com a arma engatilhada sobre mim. Ele a obrigava a manter relação sexual completa, com a arma na cabeça. A garota também relata outros detalhes como estes na carta. Eu não sorria, vivia com medo, mas não demonstrava para os meus pais, com medo que ele faria algo com eles. Que ameaçava matá-la, ameaçava exterminar a família, caso denunciasse. A vítima também relata que tinha vezes que ele dava risada das minhas lágrimas caídas. A pior frase que ele disse foi me chamar de sem vergonha e que minhas lágrimas eram porque eu gostava. José Roberto Primini foi indiciado por estupro de vulnerável. A prisão preventiva dele deve sair nos próximos dias. Canalice, canalice, canalice. Isso aí retrata a dor sofrida pela garota, né? A gente não pode colocar todos os trechos, porque se a gente coloca aqui, eu tenho certeza que tem gente que não ia aguentar ouvir o Brasil Urgente. Tamanho, né, desespero que essa menina passou é de enojar, de enojar. Canalice, canalice, canalice e canalice, né? De tudo isso que a polícia apresentou até agora é o que eu posso dizer, né? Não sou eu que estou falando, é a polícia que está dizendo com o material que foi apreendido, né? Pudera Deus aí permitir que essa história nunca tivesse existido, mas infelizmente a polícia diz aí ter convicção de que efetivamente, né, o crime aconteceu envolvendo essa figura aí. Eu não vou aqui ficar gritando, me esperneando, porque eu acredito na justiça divina, né? Então não sou eu que tenho que aqui ficar julgando as pessoas, mas que é terrível esse caso, é de doer fundo na alma, é de doer na alma. Olha, é revoltante, revoltante. E mais do que isso, hein? É um alerta para o senhor e para a senhora que são pais, é um alerta para você que está aí do outro lado, né, para que a gente tome cuidado,
com as nossas crianças, tome cuidado com as nossas mulheres, tome cuidado com os nossos filhos, né, em relação àquilo que elas podem encontrar do lado de fora de casa. Né? Esse camarada estava a poucos metros da casa das vizinhas e dentro de casa estava abusando das sobrinhas. Ameaçava da pior maneira possível, com arma engatilhada, psicologicamente, torturava as meninas, ameaçando os familiares de morte. Você vê que o desespero da menina foi retratado no diário, que ela não podia contar para ninguém, né? Contar para ninguém. Parabéns à polícia que tirou da rua esse... Sei lá como é que eu classifico isso, viu? Eu perco a razão quando eu vejo esse tipo de coisa. Por isso que eu não gosto de ficar comentando esse tipo de caso. É terrível isso aí, hein, velho? Ô, brincadeira isso aí, hein? Faça-me o favor, hein? Faça-me o favor! Vem comigo aqui. Nós vamos continuar acompanhando e vamos fundo nesse caso, hein? Até o final desse caso. Até o final desse caso. A polícia de Americana investiga a morte de um bebê de 9 meses. A criança foi deixada pela mãe no berçário. Depois de receber leite, a criança dormiu, só que algum tempo depois foi encontrada sem vida pelos funcionários da creche. Só que é um caso também polêmico, a creche não tinha autorização para funcionar, a nossa equipe foi lá, não encontrou ninguém. É brincadeira também, viu? Alicia Manjavac traz os detalhes. Olho na notícia. Uma dor difícil de ser superada. Por telefone, conversamos com a mãe do menino Samuel Domingues Pereira, encontrado morto em um berçário de Americana. Um mês depois de dar à luz ao pequeno, Aline Munhões precisou voltar a trabalhar. Como a família não conseguiu vaga em uma creche municipal, quem cuidava dele era a avó. E foi uma amiga dela quem indicou o berçário que funcionava nesta casa como um lugar seguro para que o menino pudesse passar o dia. Eu acordava de manhã, dava uma madeirinha dele, dava uma bolacha para ele comer. Aí naquele dia ele não quis almoçar, né? Eu percebi que ele estava meio triste. Aí eu peguei e cozinhei um ovo para ele gostava muito de ovinho cozido. Eu cozinhei um ovo para ele, dei ele comer a geminha do ovo cozido, ele comeu. Aí eu peguei, dei banho nele, arrumei minha filha, como o projeto de sempre, me arrumei. Meu marido chegou, almoçou, dei almoço para minha filha, almoçamos, por volta de meio-dia 20 a gente saímos de casa. Menos de 2 semanas depois da criança ser matriculada, uma tragédia. Assim que chegou na creche durante a manhã, a criança tomou uma mamadeira e foi levada até o berço para dormir. Somente no fim da tarde, quando 2 funcionárias foram acordá-lo, perceberam que ele não estava respirando. Deram uma mamadeira para ele, colocaram um cobertorzinho em cima dele e colocaram ele dentro de uma sala. Por volta de 4 horas da tarde, que hora das crianças acordarem, viu que ele estava dormindo, deixou ele dormir mais um pouco, porque não vamos deixar ele enquanto ele está dormindo mais um pouco. Desesperadas, elas pediram socorro. Uma vizinha levou Samuel ao hospital municipal, mas quando chegou, já estava sem vida. Ela foi encontrada em óbito, né, deitada, depois de ter sido alimentada há um tempo atrás, e as providências foram tomadas no sentido de que se fizesse no local as perícias, né, tanto do estado que ela se encontrava, como o necroscópico, que é o mais importante, para verificar a causa-mortes. A gente estamos sem saber, porque, assim, segundo o que ela me falou, que deu uma mamadeira por ele, assim que ele chegou, tempinho, colocou ele no bebê conforto, ela ainda me disse, a gente trocamos ele de bebê conforto, colocamos ele no bebê conforto de uma aluna de lá, porque o bebê conforto que a gente tem é só aquele que amarra na barriga. E a gente colocou ele no bebê conforto, aquele que prendia os bracinhos e a barriga. De certo, por que trocaram de bebê conforto? De acordo com a família, o menino não tinha nenhum problema de saúde. Inicialmente, os exames feitos pelo Instituto Médico Legal constataram que ele não estava com as vias respiratórias obstruídas, nem mesmo sofreu algum tipo de agressão. Uma criança normal, uma criança saudável, uma criança alegre. Como assim, de uma hora para outra? Tem horas que eu deixo meu filho em vida, eu encontro meu filho morto. Então eu deixei ele em vida, sorrindo, brincando, sabe? Normal.
Uma criança, ele estava normal, ele não tinha nada, gente. Até o médico do hospital, quando ele veio me dar a notícia, ele falou, mãe, era uma criança que tinha uma pele bonita, uma criança que não aparentava nada. Um inquérito policial já foi aberto. O delegado que investiga o caso pediu para que fossem feitos novos exames para tentar descobrir o que realmente aconteceu. Então, até que a gente tenha esses exames, o delegado do 3º Distrito instaurou o inquérito, está ouvindo as pessoas, principalmente funcionários, proprietários ou diretores do estabelecimento e a família. Agora, o que vai caracterizar realmente o que aconteceu são as provas técnicas, né? Na casa onde o berçário funcionava, não há nenhuma placa de identificação e ninguém foi encontrado. A prefeitura afirmou que o local não tinha sequer alvará de funcionamento. Olha, é um caso delicado, porque não há ali indícios de agressão física, não há indícios de que a criança poderia ter se afogado, por exemplo, com o leite, que é um negócio comum, né? A criança pode tomar o leite, tem ali um refluxo e pode engasgar. São casos que são relatados com frequência. Não há esses indícios, o que aumenta o mistério em relação a essa morte, né? E o desespero da família. Não dá para condenar aqui os responsáveis pela creche antes de saber, né, o que teria acontecido com a criança. Por isso os exames necroscópicos são importantíssimos. São importantíssimos. Pelo que a gente percebeu, o pessoal da creche, inclusive, está prestando, né, assistência à polícia, dando informações sobre a rotina, sobre exatamente o que aconteceu lá. É muito estranho essa história, uma dor difícil de ser superada. Porque a mãe deixa o filho num lugar, confia nesse lugar e de repente encontra o filho morto. De repente encontra o filho morto. Só que tem um problema, a prefeitura diz que esse berçário não tem autorização para funcionar, a prefeitura sequer tinha conhecimento desse berçário, né? Os responsáveis estão sendo convocados para prestar depoimento, parece que amanhã a família também deve prestar esclarecimentos na delegacia. Deixa eu ver a reportagem, mais uma da Alicia Majavac. Olho na notícia. Por telefone, a mãe do pequeno Samuel desabafa. Eu deixei ele em vida, sorrindo, brincando, sabe? Normal. Uma criança, ele estava normal, ele não tinha nada, gente. Até o médico do hospital, quando ele veio me dar a notícia, ele falou, mãe, era uma criança que tinha uma pele bonita, uma criança que não aparentava nada. É com muito sofrimento que a Aline procura forças para falar com a nossa equipe. O filho dela, Samuel Domingues Pereira, de apenas 9 meses, morreu em um berçário na cidade de Americana. Antes de sair de casa para trabalhar, Aline acordou o filho e fez tudo como fazia todos os dias. Eu acordava de manhã, dava uma madeirinha dele, dava uma bolacha para ele comer. Aí naquele dia ele não quis almoçar, né? Eu percebi que ele estava meio triste. Aí eu peguei, cozinhei um ovo para ele gostava muito de ovinho cozido. Eu cozinhei um ovo para ele, ele comeu a geminha do ovo cozido, ele comeu. Aí eu peguei, dei banho nele, arrumei minha filha, como o projeto de sempre, me arrumei. Meu marido chegou, almoçou, dei almoço para minha filha, almoçamos. Por volta do meio-dia, ela deixou o menino no berçário. Naquela hora, diferente dos outros dias, a mãe percebeu que pela primeira vez o bebê entrou sem chorar. Nesse dia eu liguei pra minha mãe e falei, nossa mãe, tô feliz, o Samuel foi com ela hoje, o Samuel não chorou. Só que aí ficava aquele ponto pra mim, será que ele chora porque por saudade de mim, por eu estar deixando, ou por eles estarem maltratando, eu não sei o que seja, entendeu? Aí ficou essa dúvida comigo. Segundo os funcionários, assim que Samuel chegou, bebeu leite e dormiu. Por volta das 4 horas da tarde, foi encontrado sem vida. Na vizinhança do berçário, ninguém quis gravar entrevista. Procuramos alguns responsáveis, mas o portão estava fechado e ninguém atendeu. A polícia deve chamar os funcionários do local para prestar depoimentos nos próximos dias. E agora minha vida daqui para
frente, eu entreguei na mão de Deus, vai isso, vai, tá doendo muito, foi uma parte que Deus levou, entendeu? Uma parte que tá fazendo muita falta. Então agora eu tenho que viver e cuidar de uma princesa que eu tenho aqui na terra, que ela tem 4 aninhos, entendeu? Eu tenho que cuidar dela agora e a justiça de Deus é maior do que a justiça da terra. Triste, hein? Rápido intervalo. Daqui a pouco tem o Datena para todo o Brasil. Não sai daí, a gente tá voltando e tá te esperando, hein? Até já.